Olá, bom dia para você de casa. 2020 marcou o início de uma nova década e de um novo ciclo que começou conturbado, agressivo e desafiador. Esse ano que trouxe tantas incertezas e adversidades a toda a humanidade, certamente é um daqueles que ficará marcado para sempre na história. Fatos que aconteceram no Brasil e no mundo ganharam repercussão a níveis surpreendentes. Não foi diferente em Rondônia e muito menos em Cacoal. Esta edição, que relembra o que foi notícia em 2020, está só começando. O tradicional Réveillon na Selva reuniu milhares de pessoas de Rondônia e de outros estados brasileiros. O show foi por conta de Taeme Thiago. Se eu tivesse conhecido antes, amei! A gente teria ficado aí o começo das nossas férias, que amanhã a gente entra de férias. Não abre mão de passar aqui, né? A virada do ano num lugar bom. Quando a gente ficou sabendo que vinha pra cá e viu as fotos, nossa, a gente ficou feliz demais. Nossa, a gente aproveitou cada segundinho do dia de hoje aqui em Cacoal. Foi incrível mesmo e a gente espera voltar em breve, né? Já é a segunda vez que eu venho, eu trago sempre meu filho, ele adora, é muito bom. Eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de gente, eu gosto de público, calor. Primeiramente, queria agradecer a Deus que o ano 2019 foi bom, 2020 vai ser melhor. E com um espetáculo desse é diferenciado. Também teve festa no espaço alternativo Beira Rio. O show da virada, gratuito à população, recebeu cerca de 20 mil pessoas. O primeiro homicídio do ano aconteceu em um domingo, dia 5 de janeiro. Alisson da Silva Souza, de 20 anos, foi atingido no pescoço por um disparo de arma de fogo. O suspeito, de 27 anos, fugiu do local e jogou a arma em uma lixeira, na frente de uma residência onde tudo aconteceu. Vereadores se posicionam sobre impasse para a distribuição de kits escolares gratuitos para 6 mil alunos do município. Os materiais nunca foram entregues. Homem desaparece e é encontrado morto após buscas do Corpo de Bombeiros. Clodoaldo Simões tinha 43 anos e atuava na área da saúde indígena. Ele foi assassinado por 2 jovens com quem supostamente mantinha um relacionamento. Quase 2 anos após o crime de latrocínio que vitimou o empresário Hermes Simão enquanto almoçava com a família, a justiça condenou a 20 anos de prisão cada um dos 3 autores. Hermes tinha 34 anos e foi atingido por 3 disparos. No dia do crime, o empresário realizava o pagamento de seus funcionários. Os pais dele foram amarrados enquanto os criminosos procuravam por dinheiro e joias. Após investigação, a polícia soluciona o assassinato de Clodoaldo Simões. Os suspeitos confessaram tudo ao delegado. Um deles, menor de idade. Por causa que ele estava ameaçando meu irmão, né? Isso foi o motivo da morte dele. De entregar ele pra minha cunhada, né? Chantageando meu irmão. Aí ele teve alguns relacionamentos lá, não sei o que esteve lá. Aí ele começou com chantagem lá e meu irmão falou pra mim, né? Foi, marcou pra pegar ele. Nós fumou um beco mais ele lá e daí o que aconteceu, nós pegou ele já, ué. Matou mesmo. Eu acho que foi 37 facadas. Aí nós já tinha tirado a roupa dele já, ué, pra queimar e jogar fora as coisas. Já jogamos igual tudo as coisas dele. Já jogamos celular, os bagulho dele tudo fora, essas coisas assim, não tem. A chave, igual a moto dele não abandonou lá no Rio Machado, jogamos a chave de portão, alguns papéis de documento dele, tudo dentro do Rio Machado. Arrependimento não tem como não, né? Porque já fez, né? Arrependimento, se tivesse arrependido, eu tinha que ter se arrependido no começo, né? Porque agora já fez, não adianta se arrepender mais. O coronavírus chega ao país. O Ministério da Saúde anunciou hoje a confirmação do primeiro caso de Covid-19 do Brasil e da América Latina. É um morador da capital paulista de 61 anos que está isolado em casa. O morador da capital paulista esteve 12 dias na Lombardia, norte da Itália, entre 9 e 21 deste mês. Na volta ao Brasil, o voo fez escala em Paris, antes de pousar em São Paulo na última sexta-feira. 2 dias depois, no domingo, apresentou sintomas suspeitos, como febre, tosse e dor de garganta. Segunda fase da Operação Cátedra conta com 60 policiais e prende empresários, advogado e um policial civil envolvidos com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Mandados de prisão contra foragidos investigados na primeira fase também foram cumpridos.
Bolsonaro e a primeira-dama realizam testes para a Covid-19. O resultado deu negativo. A população vai às ruas manifestar em favor do presidente Bolsonaro. Em Cacoal, centenas de pessoas se reuniram na Praça Municipal. Disseram que não se preocupavam com o risco de transmissão do novo coronavírus, enquanto o Ministério da Saúde recomendava o isolamento social. O nosso medo maior, Yuri, é contra o vírus da corrupção. A corrupção, com certeza, é uma pandemia, não só no Brasil, no mundo, mas a gente está acabando aos poucos com esse vírus, e com certeza esse ajuntamento de pessoas aqui hoje já é um bom passo, um bom remédio, uma boa vacina contra a corrupção do país. O governo de Rondônia suspende as aulas em toda a rede estadual, como precaução contra a transmissão do coronavírus. O município segue a mesma linha e também suspende as aulas nas escolas municipais. A primeira morte por Covid-19 é registrada no Brasil. O caso aconteceu em São Paulo. A 9ª edição da Rondônia Rural Show, maior evento da região norte do país, voltado ao agronegócio, é suspensa por tempo indeterminado. O evento acontecia anualmente em Ji-Paraná, cidade onde o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado em Rondônia. A suspensão foi definida como medida de precaução, já que em 2019 o público foi de cerca de 120 mil pessoas. A Prefeitura de Cacoal passa a higienizar ruas e espaços públicos da cidade com uma mistura de água sanitária. O objetivo era eliminar o vírus da Covid-19. Entramos em contato com alguns municípios que já estão fazendo a desinfecção superficial e verificamos na norma da Anvisa que até um mínimo de 2% de cloro misturado com água, ele atende aos requisitos mínimos. Diante disso, preparamos o cloro, um pouco mais desse percentual, e estamos atendendo às solicitações do município a fim de evitar danos maiores à população. Secretaria de Estado da Saúde confirma a primeira morte por Covid-19 em Rondônia. Era uma mulher de 60 anos, moradora de Porto Velho. Quando a vítima faleceu, o caso ainda era tratado como suspeito pelas autoridades de saúde. Secretaria de Estado da Educação prorroga por mais 15 dias a suspensão das aulas em toda a rede estadual. Acostumadas com a nova realidade, as autoridades tomavam ações mais firmes para combater o vírus. O mês de abril começou com orientação e medidas de precaução. A Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Rodoviária Federal e voluntários entregam kits de higiene para caminhoneiros que passavam por Cacoal e Pimenta Bueno. Por ser trabalhadores em trânsito, o caminhoneiro ele não é um trabalhador que tenha tempo para fazer ações preventivas. Nós, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria de Saúde, a Vigilância em Saúde, os Amigos em Ações, resolvemos realizar essa ação onde, além das vacinações, eles estão recebendo um kit com álcool, máscara e copo para evitar o uso do copo coletivo por onde passem. Segundo a administração municipal, a UCS de Cacoal passa a funcionar 24 horas por dia, de segunda a segunda. Esta decisão foi tomada devido à pandemia do coronavírus. O que já era previsto, agora se torna realidade. O objetivo agora, principalmente no período noturno, são os sintomas gripais. A prioridade, nesse momento, são os sintomas gripais. Homem é assassinado em casa enquanto dormia na zona rural. A família dizia que não sabia o que aconteceu. O senhor Luiz Vieira da Silva Neto, de 39 anos, tinha uma perfuração na região do abdômen. A funerária também foi acionada, foi quem colheu o corpo e posteriormente foi encaminhada aqui para o município de Cacoal. Sócio do site Rondônia ao Vivo foi morto a facadas depois de uma discussão na capital Porto Velho. Adalberto de Carvalho Andreoli tinha 31 anos. O autor do crime foi preso em flagrante. Delegado de Polícia Civil de Cacoal fala sobre a prisão do autor do crime, que vitimou um homem de 39 anos na zona rural. O crime ocorreu por conta do suspeito querer namorar a filha da vítima e ele não aceitava. Devido a isso,
Durante a madrugada, o suspeito chegou em posse de uma espingarda calibre 32 e realizou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Um jovem de 20 anos, inclusive, ele foi preso na manhã de sábado. Diante das informações que nós tivemos, das testemunhas que relataram os fatos, nós obtivemos a informação e a identificação da pessoa. E no último sábado, logo cedo, nós cumprimos uma busca atrás da arma de fogo utilizada no crime e cumprimos um mandado de prisão temporária contra o suspeito. Em 2020, Cacoal ficou sem a festa de exposição agropecuária. A 22ª edição da Expoac foi cancelada em razão da pandemia do novo coronavírus. Jovem que ficou desaparecido por 2 dias após a embarcação em que estava com a família virar no Rio Machado, é encontrado morto. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Marinha do Brasil e voluntários se empenhavam nas buscas. Júnior Reis da Silva era morador de Cacoal. O primeiro caso de Covid-19 foi confirmado em Cacoal. O primeiro registro foi de uma criança de 10 anos. Tudo indica que foi uma criança assintomática que transmitiu para ela. Surgem novos detalhes sobre o assassinato de Luiz Vieira da Silva Neto, de 39 anos. O executor do crime, que era um jovem, de nome Orlando, nós pedimos a prisão temporária dele. Ele confessou o crime e também indicou e apontou a autoria para a esposa da vítima. E diante dessa situação, nós continuamos as diligências com ele preso e conseguimos localizar a esposa da vítima, que na data de ontem ela foi interrogada e acabou por confessar a participação no crime também. Professores realizam manifestação em repúdio ao assassinato de um colega de profissão. Após 10 dias desaparecido, a Polícia Civil aqui da cidade de Cacoal conseguiu elucidar o desaparecimento do professor Adriano Albuquerque. Ele foi encontrado carbonizado em uma propriedade rural na linha 3, zona rural, da cidade de Ministro Andreasa. Logo após chegar ao conhecimento dos professores e amigos de trabalho da rede municipal, alguns professores vieram para a frente da delegacia de polícia para se manifestar com pedido de justiça. Não é apenas um colega professor, para mim. Para mim morreu um irmão. Não há nada que justifique essa morte. A gente exige que faça justiça, porque ele não era um bandido. Um professor vive para transformar a sociedade e não ser vítima de um indivíduo desse que não pode ser considerado um ser humano. Polícia Militar resgata animais abandonados em canil irregular em Ministro Andreasa. Após uma denúncia do pessoal da Vigilância Sanitária, que teve contato diretamente com o Major, aí nós fomos até o local que é o Parque de Exposições de Ministro Andreasa para poder fazer essa averiguação. Chegando ao local, encontramos alguns cães lá praticamente o estado visível de abandono era muito grande lá. Pela questão sanitária, o ambiente estava muito sujo, muito contaminado. Era perceptível que já estavam dias sem alimentar os cães, sem dar água, sem fazer a limpeza do local. A cidade de São Miguel do Guaporé entra em lockdown para conter o avanço de registros de infecção do novo coronavírus. Apenas serviços essenciais puderam funcionar. Pouco mais de um ano após o assassinato de um comerciante da zona rural, o crime é solucionado pela Polícia Civil de Cacoal. Durante as investigações, diversos crimes ocorreram sendo utilizado armas de fogo e nesse período foram coletadas amostras e em uma delas o exame de balística bateu com a do crime que vitimou São Geraldo. Contudo, durante o passar do tempo e outros crimes ocorrendo, outros homicídios, pessoas foram presas e
com armas de fogo, e com essas armas de fogo foram sendo submetidas a exame pericial de confronto balístico com os projéteis retirados do corpo de outras vítimas. E num desses casos, uma arma, uma pistola, deu positivo com o projétil do seu Geraldo. Em 1º de junho, a polícia fala sobre a solução do primeiro homicídio registrado em 2020 na cidade. O autor dos disparos de arma de fogo evadiu-se aqui do local e jogou uma pistola utilizada no crime aqui dentro dessa lixeira. No momento que era realizados os trabalhos periciais, uma equipe de policiais localizou a arma escondida dentro dessa lixeira, juntamente com outros pertences. Ele apresentou o registro da arma, a arma pertencia a ele continua em liberdade, ele vai responder o processo em liberdade, porque não existem motivos para uma prisão provisória dele. Ele não pode ser preso, né? Não poderia ter sido preso em flagrante, tampouco preventivamente, em razão da ausência de elementos, dos requisitos ensejadores desse tipo de prisão. Liderando os números de registros de infecção, Porto Velho entra em lockdown por 14 dias. O governo de Rondônia realiza testagem em massa da população em modelo drive-thru. A ação fez parte do plano Mapeia Rondônia, que agilizava confirmações de Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, visita o estado e entrega 40 ventiladores mecânicos. Polícia Militar prende quadrilha e recolhe cerca de R$30 mil em notas falsas que circulariam entre Rondônia e o estado do Acre. Ainda nesta edição de retrospectiva, você vai ver os acontecimentos do segundo semestre do ano. Entre eles, o assalto realizado em uma farmácia. Os bandidos levaram mais de R$10 mil. E ainda, a prisão de Glaucione Rodrigues e outros 3 prefeitos de Rondônia. O mês de julho começou difícil para muitos empresários. Além das dificuldades para manter salários e postos de trabalho na ativa, lidar com a violência e a criminalidade foi um desafio à parte. 2 homens chegam de moto e realizam assalto em uma farmácia na rua Afonso Pena. Eles renderam uma funcionária que atendia uma idosa e levaram cerca de R$10 mil. Olha, foi uma desagradável surpresa. Como toda vez cedo a gente vem para trabalhar, e aqui na minha farmácia funciona a agência do Bradesco Expresso. E o indivíduo que chegou aqui, ele foi direto no banco, porque eu acredito que ele já sabia que aqui funcionava banco. Eu acredito que o comerciante, que nem eu, e quantos tantos milhares de outros que levanta cedo, a gente só paga imposto, paga. E a sensação de impunidade que eu sinto é revoltante mesmo. Secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, testa positivo para a Covid-19. Estou bem clinicamente, já comecei a tomar os medicamentos, aqueles medicamentos que eu prescrevo para as pessoas. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito, e é isso que eu prego, é isso que eu vivo. Rondônia perde um dos maiores comunicadores do estado. O jornalista, radialista e apresentador Genésio Lima faleceu por complicações de saúde após um acidente doméstico. Passou dias em um leito de UTI inconsciente. Ele deixou a esposa e 2 filhas. E ele gostava muito de quebrar o gelo, sempre com as suas piadas irreverentes. Me orgulho de falar, né, que ele fez parte da minha história, fez parte da minha vida. Ele nasceu para brilhar e para fazer a alegria do povo. Desde quando era dono das casas noturnas em Cacoal, ele fazia alegria há 30, 35 anos atrás, uma dificuldade muito grande que Cacoal tinha de lazer. O grande comunicador também era conhecido como Pai Genésio. Isso porque para muitos jornalistas que estão na ativa até hoje, ele serviu como inspiração.
Genésio também foi fundamental para a instalação de 2 grandes emissoras de TV na cidade, a TV Alamanda e a KTV, que hoje leva o nome de TV Suruí. Nas paredes da emissora também estão parte do legado que ele deixou. Avião de pequeno porte cai em zona rural de um distrito do município de Alta Floresta do Oeste. A polícia militar compareceu. Testemunhas disseram que as pessoas que ocupavam a aeronave fugiram do local. Fernando Máximo deixa UTI e vence a Covid-19. Eu estou muito feliz por ter saído da UTI. Já estou no quarto e eu preciso agradecer a todos. Muito obrigado a todos que fizeram orações por mim. Chega reforço médico para Cacoal. Com profissionais diagnosticados com a Covid-19 e afastados do trabalho, o governo de Rondônia envia 10 profissionais que se revezaram em plantões durante 2 semanas. Prefeitura de Cacoal passa a distribuir ivermectina gratuitamente para a população. O objetivo era tratar os sintomas da doença. A entrega aconteceu de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. A gente está trabalhando como forma de prevenção, que nem você disse, embora a gente não tenha nenhum estudo científico que comprove essa eficácia. Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de R$2 milhões em cocaína, além de 1 quilo de maconha. A droga estava escondida em uma caminhonete que era transportada por um caminhão cegonha. O caso aconteceu em Jaru. Bombeiros civis de Rondônia entregam cestas básicas para famílias de baixa renda em Cacoal. A ação solidária serviu como apoio para quem passou por dificuldades durante os primeiros meses da pandemia. PRF resgata 11 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Vilhena. As pessoas dividiam espaço de 3 metros quadrados para viajar e dormir dentro de um caminhão-baú. Eles vendiam panelas sem receber salário fixo e qualquer outro direito trabalhista. Pedido de socorro e por medidas contra a Covid-19 dentro de aldeias indígenas ganha repercussão nacional. A etnia Paiter Suruí realizou isolamento social por conta própria, interditando o acesso às aldeias da terra indígena 7 de setembro. Reclamavam da demora do atendimento prestado pelo governo federal. Sem alternativa, apelaram para remédios naturais de sua própria cultura para combater a doença. Se por acaso eu piorasse, como os outros piorou, eu essa hora estava UTI, ou então talvez estava morto. Posso dizer que ele não estava desassistido. Na média, se a enfermeira ou a médica está em outra localidade, é uma média de 2 a 3 dias que demora somente, tá? Não demora uma quantidade de tempo maior, a não ser que a comunidade não estava querendo. Incêndio destrói vegetação da reserva Chico Mendes em Rondônia. Bombeiros militares, civis, membros da Associação de Voo Livre e proprietários de chácaras da região se revezaram por mais de 72 horas para combater a queimada criminosa. Uma pequena aeronave vinda supostamente da Bolívia faz pouso forçado na zona rural de Cacoal. Ao menos 2 pessoas ocupavam a aeronave. Após o pouso forçado, eles ainda renderam uma motorista que passava por essa estrada, roubaram o automóvel e fugiram rumo a Rolim de Moura, o município mais próximo. Lá, o veículo foi abandonado e recuperado por uma guarnição da Polícia Militar. Os ocupantes do avião deixaram 423 quilos de cocaína para trás. O Morro da Embratel, em Cacoal, ardeu em chamas. Um incêndio criminoso destruiu a vegetação e levou prejuízo a moradores da região. O caso aconteceu no mês em que mais de 1.000 focos de incêndio foram detectados no estado. Coordenador da FUNAI, Riele Franciscato, que atuava na proteção de povos indígenas isolados, morreu após ser atingido por uma flecha em Seringueiras. O caso aconteceu em uma aldeia monitorada pela FUNAI. O local era alvo de constantes ataques. Polícia Federal realiza operação contra a exploração ilegal em terras indígenas de Rondônia. O esquema movimentava cerca de 20 milhões de dólares por mês.
Mandados foram cumpridos também em São Paulo, Roraima, Paraná, Piauí, Mato Grosso, Minas Gerais e no Distrito Federal. Polícia Federal prende Glaucione Rodrigues e outros 3 prefeitos de Rondônia, além do ex-deputado estadual Daniel Neri, por envolvimento em um esquema de propina. Procuradoria-Geral da República vota por 12 anos de prisão para o senador Waldir Raupp. A defesa disse que a condenação se deu em contexto danoso, alegando que a criminalização da atividade política foi indevida. Vereadora Maria Simões assume temporariamente a Prefeitura de Cacoal após a prisão de Glaucione Rodrigues. O maior desafio é deixar Cacoal com as contas todas em dias, pagamento de servidor, continuar aí concluindo as obras que estão em andamento, deixar Cacoal realmente como vinha sendo feito, cidade limpa, uma cidade iluminada. Esse é continuar esse trabalho aí que vinha sendo feito no município de Cacoal. Eu abri mão da minha reeleição como candidata a vereadora por amor a essa cidade. Em Ariquemes, homem mata os 2 filhos de 2 e 4 anos e tira a própria vida em seguida. Ele não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa. Dependente químico é morto depois de furtar um cachimbo para consumir crack. Ele foi assassinado por outro usuário de drogas durante a madrugada. O tirão de cirurgias eletivas e cirurgias de catarata voltam a acontecer em Cacoal depois de meses em pausa em razão da pandemia. O projeto Enxerga Rondônia, do governo do estado, desafoga a fila de espera. Durante reunião das comissões da Câmara Municipal, os vereadores Paulinho do Cinema e Rogerinho Chagas entram em discussão e o assunto foi parar na delegacia. Rogerinho ameaçou Paulinho do Cinema com um canivete. Ele negou tudo. O vereador Paulinho do Cinema, ele deveria fazer cinema. Ele não deveria ser só o dono do cinema, ele deveria atuar, entendeu? No cinema também. Porque vocês podem reparar, muitas das vezes ele chora naquela tribuna. Então eu tenho medo desse tipo de gente. Policiais penais de Cacoal encontram túnel escavado dentro de cela por 4 apenados do regime semiaberto que pretendiam fuga. STF condena o ex-senador de Rondônia, Waldir Raupp, pelo MDB, a 7 anos de prisão em regime semiaberto. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 2 dias antes das eleições municipais, urnas eletrônicas passam por verificação no cartório eleitoral de Cacoal. Mais de 1 milhão de rondonienses eram esperados no dia de votação. Os eleitores tiveram a missão de escolher prefeitos e vereadores dos 52 municípios do estado. Adailton Fúria, do PSD, é eleito como novo prefeito de Cacoal. Ele recebeu mais de 25 mil votos e se tornou o primeiro chefe do executivo municipal nascido e criado em Cacoal. Disputando com outros 3 candidatos, se tornou o mais bem votado da história da cidade. Justiça concede prisão domiciliar aos 4 prefeitos de Rondônia presos na Operação Reciclagem da Polícia Federal. O ex-deputado Daniel Neri recebeu o mesmo benefício. Mais 10 médicos de Porto Velho chegam a Cacoal, enviados pela Secretaria de Estado da Saúde. Eles desafogam a batalha cravada pela linha de frente no hospital regional. Os vereadores, prefeito e vice eleitos em novembro recebem diplomação de seus cargos. Esse é o último passo antes da posse. Vereadores denunciam viagem de Maria Simões e outros servidores a Porto Velho para assinar dívida de gestões passadas com a Energisa. Os valores variam entre 7 e 21 milhões de reais. Vereador Claudemar Litti protocola pedido de cassação de Glaucione Rodrigues após denúncias de recebimento de propina e investigação da Polícia Federal. Ele foi sorteado como presidente da comissão processante. Governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, e a primeira-dama, Luciana Rocha, são internados em unidade de terapia intensiva para tratar a Covid-19.
eles tinham 30% e 40% dos pulmões comprometidos pela doença. Justiça revoga prisões domiciliares dos prefeitos de Rondônia, presos pela Polícia Federal na Operação Reciclagem, mas ficaram impedidos de reassumir os cargos políticos. Sorteio das casas populares do programa Minha Casa Minha Vida é realizado remotamente e transmitido pela internet. O evento foi marcado por falta de transparência, falha de sistema, repercussão negativa e revolta da população. 300 candidatos foram selecionados, mas ainda devem passar por nova avaliação antes de receber as chaves das casas novas. Vereadores pediram perícia do equipamento utilizado para sortear os vencedores. Glaucione Rodrigues faz transmissão ao vivo para se justificar à população. Ela afirmou que foi vítima de uma armação, alegando inocência. Advogada morre afogada em cachoeira na zona rural de Cacoal. Testemunhas disseram que ela foi atacada por um peixe elétrico. Bombeiros militares de Cacoal e Pimenta Bueno realizaram buscas. Entre eles, 6 mergulhadores. O corpo da jovem foi encontrado a 3 metros de profundidade. Justiça suspende o processo de cassação da prefeita Glaucione Rodrigues e diz que o preparo foi feito de forma irregular. Após voltar atrás na primeira tentativa, a prefeita interina Maria Simões assina dívida de gestões passadas com a Energisa e causa revolta. No ato da assinatura, ela se negou a falar com a imprensa. O prefeito eleito, Adailton Fúria, diz que a transição de poder foi difícil. Ela já é de maior, ela é vacinada, né? Então ela é responsável por todos os atos praticados. Deixei isso bem claro, com testemunhas acompanhando, os vereadores estão aqui. Os vereadores pediram vista desse projeto, que é uma atribuição legal do vereador, ela disse que não vai dar vista, e que está decidido e que vai assinar e que vai reconhecer e acabou. Esse foi apenas um resumo de um ano muito mais agitado que os de costume. Claro que não deu para falar de tudo apenas nesses 2 primeiros blocos de retrospectiva. Alguns assuntos se destacaram tanto que merecem até atenção especial, não só pelo impacto da natureza dos fatos, mas também por seus efeitos. Tentar respirar e sentir o fôlego desaparecer não é apenas um drama de quem contraiu o Covid-19 e sentiu esse como um dos sintomas. Mas, como a pandemia e o desmatamento agravam este cenário, há uma relação entre uma coisa e a outra? Não saia daí! A Covid-19 agrava comorbidades no organismo do infectado. São justamente a causa da maioria das mortes atribuídas ao diagnóstico. Se respirar com facilidade é um problema para quase metade da população brasileira, pegar o vírus pode ser fatal. E olha, outra ameaça posta corrida com o vírus, a devastação ambiental. Parte da região norte passa agora pelo verão amazônico, período do ano com menor índice de chuvas e mudanças de temperatura repentinas. Esse período do ano também é conhecido por uma prática devastadora. No auge da seca, e o número de focos de queimadas aqui da região está aumentando, e também conforme os dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, o INPE, estamos num momento crítico, então está na hora de nós nos conscientizar que não devemos fazer queimadas de maneira nenhuma e preservar o nosso meio ambiente, que nisso está nos ocasionando, né, diversas enfermidades respiratórias e também malefícios para os animais e a nossa biodiversidade que estamos inseridos. Wilton está correto. Todos os anos o país se choca com imagens como essa. Registro de perto do que os cientistas monitoram lá do alto. De acordo com essa imagem de satélite, foram 74 focos de incêndio só no último dia 31 em Rondônia. Essa situação é muito preocupante para o Estado e as organizações já possuem ações preventivas. Só em Cacoal, no mês de junho,
foram 161 autuações por queimadas urbanas, segundo dados do Ministério Público Estadual. Olha, as queimadas no estado de Rondônia e na cidade de Cacoal, no perímetro urbano, é de responsabilidade da SEMA, certo? Existe um termo de cooperação com o Ministério Público, bombeiros, Polícia Militar, Polícia Ambiental Militar e também Defesa Civil e a SEMA. Esse foi um termo de cooperação firmado com o Ministério Público contra essas queimadas. Nós temos feito campanhas educativas nas escolas, nós temos feito um programa de televisão pedindo para não queimar, dizendo às pessoas quais são as implicações, aqueles que praticam o ato do fogo. E no momento nós estamos fazendo aqui uma blitz, né? Hoje é o 3º dia da blitz, onde nós estamos com um carro de som dizendo que não pode fazer, dizendo as consequências que pode acarretar para as pessoas que ateiam fogo, certo? Junto com a bombeiros, Polícia Militar, SEMA, Defesa Civil, a Secretaria de Trânsito, então e a Polícia Militar Ambiental. Está todo mundo junto, imbuído desse mesmo propósito. As queimadas geram aumento nas internações, em especial por doenças respiratórias e cardíacas. Também eleva o índice de mortalidade em crianças menores de 10 anos. Além das mortes causadas por Covid-19, um estudo do CNJ mostra que houve 713 óbitos causados por doenças respiratórias de janeiro a junho em todo o território do estado de Rondônia. Esta pneumologista explica quais são os riscos para quem sofre com problemas respiratórios, principalmente nesta época. O tempo seco deixa a porta aberta para processos infecciosos, uma vez que diminui nossos mecanismos de defesa da via respiratória. E quando a gente fala na diminuição desses mecanismos de defesa, a gente tem que falar da pandemia do Covid-19, o que torna um desafio para nós, médicos profissionais da saúde, nessa época do ano, uma vez que nessa época é muito comum sintomas de coriza, rinite, amidalite, tosses, né? E isso faz com que a gente tenha uma dificuldade maior em relação ao Covid, que é uma doença nova, cujas características ainda estão em estudo pela ciência e traz consigo sintomas respiratórios. Então, é muito importante, nessa época do ano, a gente cuidar dos efeitos adversos causados pelo tempo seco, né? Que acaba aumentando os poluentes e se agravando na nossa região devido às queimadas, dada a pandemia que vivemos hoje. Em 2020, a natureza pareceu revoltada. Ela tem seus motivos devido ao descuido do ser humano. Tempestades e ciclone-bomba no sul do país, granizo e muita chuva. Aqui em Rondônia, ela chegou irregular, mas quando desceu, causou muitos estragos. O Reginaldo Alves, que está aqui do meu lado, acompanhou isso de perto. Pois é, Afonso. Em novembro, muitas famílias de Cacoal perderam praticamente tudo. A gente que percorre as ruas em busca dessas histórias acaba sentindo na pele também. As chuvas intensas já eram previstas pela Defesa Civil. Mesmo assim, nem todos conseguem se precaver, principalmente quem vive em pontos esquecidos pela administração pública. Os mais afetados pela falta de drenagem e reparos que impediriam as situações como as que vamos ver agora. Devido à tromba d'água que caiu nessa tarde da última terça-feira no município de Cacoal, muitas famílias ficaram com a água tomando conta da casa. É o caso da dona Maria Madalena, residente praticamente aqui na área central da cidade, na Avenida 2 de Junho, onde a casa dela foi tomada pela água. Há quanto tempo vocês vêm sofrendo com esse problema de alagamento? Antes tinha esse problema ou só surgiu agora recente? Não, antes não tinha esse problema. Esse problema começou de 2 anos para cá. Colocou uma manilha fina, que não consegue receber toda a água que vai, além de ser fina, ela tem uma curva. Não recebe toda a água que vai e está voltando essa água todinha, invadindo minha casa. E hoje foi difícil mesmo, invadiu toda a minha casa, tem 2 vezes que invade tudo. Minhas coisas tem que colocar tudo em cima, senão estraga tudo. A primeira vez estragou bastante coisa, essa vez nós já acudimos logo, né? Além de vir pelos fundos da casa, veio pela frente também. Toda chuva que vier, se eles não tomar providência, a gente vai sofrer muito. E aí é difícil, né? Você todo ano tem que pagar o IPTU desse local aqui.
E a gente ficar sofrendo por uma coisa tão simples que eles podiam vir e arrumar, né? E eles não quer fazer esse serviço, que diz que não tem verba, não tem verba, não tem verba, não tem verba. A gente vai atrás e fala que não tem verba. Agora nós estamos aqui na vizinha, para você ter uma noção, segundo aqui nós podemos observar, eles perderam tudo que tinha aqui porque não houve tempo hábil de retirar o que tinha que ser tirado. Como é que foi essa situação? Como é que tá para você ver a situação que ficou a sua casa? Ah, cara, não tem nem explicação, né, cara, que nós demorou para conquistar isso aqui. Complicado. Você com uma filha recém-nascida? Minha filha recém-nascida. Aconteceu isso aí. Perdeu o que você estava comentando aqui quando nós chegamos aqui, que praticamente perdeu. Sim, perdeu tudo, cara, não tem nem palavra para dizer. Difícil o momento. Complicado, cara. Já tinha passado por uma experiência como essa? Não. Não passamos, não. E agora tem que fazer a limpeza e praticamente parte do que você tinha tem que ser jogado fora. Tem que ser jogado fora, porque perdeu tudo praticamente, quase tudo. E agora, como é que vai ser a vida? Tem que arrumar outro lugar para mim ficar, porque aqui não dá. Primeira chuva já ficou dessa forma? Sim. Primeira chuva já aconteceu isso aí. E eu tô guardando, cara, que eu fiz aquele negócio das casinhas do governo. Aí bora ver se Deus abençoa pra mim ganhar essas casinhas aí, pra mim poder me ajudar, cara. Ó, o seu Lucas muito emocionado, porque aqui, ó, eles já começaram a tirar um pouco da sujeira, mas a gente observa, olha aqui, ó, como é que ficou. Além de lama, sujeira, e para quem tem uma criança recém-nascida, infelizmente, muita perca aqui nessa residência, onde a água tomou conta, uma chuva pouco mais aí de 15 minutos de chuva, já estava acontecendo aí um estrago total. Não só aqui na residência do Sr. Lucas, como da Dona Maria, mas muitas outras residências na mesma situação aqui na cidade de Cacoal. A forte chuva deixou rastro de destruição. Aqui nessa residência onde mora o Sr. Clóvis Rafael, o muro não aguentou a força da água e desmoronou. Conversar aqui com o Sr. Clóvis, quer dizer, mais um prejuízo, além da água ter tomado conta da casa. Como é que é a sensação do senhor ao ver uma situação como essa? Na verdade, para a gente foi um susto, muito embora tenha sido um susto presumido, porque no ano passado aconteceu algo semelhante. A gente estava de viagem, um amigo estava olhando a casa e eles tiveram que enfrentar, esse amigo mais alguns outros amigos, esse mesmo problema, só que não com tanto prejuízo. E dessa vez a gente estava aqui e presenciamos. O senhor acredita que possa ter acontecido para que esse ano teria acontecido uma tragédia maior, o muro chegou a ceder? A gente tem um problema de vazão de água aqui na nossa região, né? A Boca de Lobo praticamente, da porta aqui de casa, ela é a única que concentra toda a vazão. E aí a gente vem sempre solicitando, né, para o poder público a limpeza, eles até fazem, só que é insuficiente. Então uma chuva um pouco mais densa como essa mostra que a boca é insuficiente para vazar água e aí entra nas nossas casas. Meu vizinho, por exemplo, foi prejudicado também. Quer dizer, prejuízo que estava já previsto, mas não foi tomada uma solução por parte do setor público. Porque infelizmente, como eu disse, ano passado aconteceu algo semelhante, com danos menores para mim, porém, me importa que os outros vizinhos também sofram isso, porque nós tivemos outros vizinhos que tiveram perda de muitos móveis. Há 2 casas acima aqui, a água completamente tomou a casa do meu vizinho. Então, infelizmente, nesse ano, a gente foi mais prejudicado, mas pensando coletivamente, esse pedaço aqui todo mundo sofre com isso. Teve tempestade se formando mesmo sem uma nuvem de chuva. Na verdade, podemos até dizer que o tempo fechou, mas tudo começou num dia ensolarado como outro qualquer. Glaucione Rodrigues e outros 3 prefeitos de Rondônia saíram de seus gabinetes escoltados pela Polícia Federal. É isso mesmo, Reginaldo, com certeza essa foi a notícia mais quente do ano em todo o estado. Relembre já no próximo bloco. Em uma sexta-feira, dia 25 de setembro, a Polícia Federal entra nos gabinetes dos prefeitos Marcito Pinto, Gislaine Clemente, Luiz Ademir Choque e Glaucione Rodrigues. E o ex-deputado Daniel Neri, marido de Glaucione, também foi preso. Eles foram apontados em uma denúncia, sendo acusados de receber propina. Glaucione diz que foi vítima de armação. 4 prefeitos e um ex-deputado estadual foram alvos de uma operação da Polícia Federal na última sexta-feira no estado de Rondônia.
Segundo a PF, as investigações começaram em dezembro de 2019, onde uma denúncia teria partido de um empresário que prestava serviços às prefeituras. Em vídeos gravados pelo denunciante do esquema, é possível ver a prefeita de Cacoal, Glaucione Rodrigues, do MDB, recebendo dinheiro e guardando dentro de uma bolsa preta. Em outro vídeo, Daniel Neri aparece sozinho guardando um envelope com dinheiro dentro da cueca. Nessa outra imagem, a prefeita do MDB, Gislaine Clemente, a Lebrinha, guarda o dinheiro recebido dentro de um envelope. Já o prefeito de Rolim de Moura, Luiz Ademir Choque, do PSDB, conhecido como Luizão do Trento, aparece recebendo dinheiro no quarto de um hotel. De acordo com as investigações, o esquema criminoso teve início na prefeitura de Rolim de Moura e teria condicionado o pagamento de uma dívida de um prestador de serviço ao repasse de propina. Foi esse empresário que decidiu denunciar a fraude e delatou outros 3 municípios que, segundo ele, adotavam a mesma prática de corrupção. Um empresário local de grande capacidade econômica e extensão de serviços em Rondônia procurou a Polícia Federal se dizendo já impossibilitado de continuar com as suas atividades, a não ser que cometesse algum tipo de ilícito no sentido de se submeter aos pedidos dos dirigentes do poder público que estavam dele exigindo quantias em dinheiro para, em geral, liberar os pagamentos que eram devidos à empresa dele. A partir disto e com a sua colaboração, a Polícia Federal, informando sempre o Judiciário e contando com a importante participação do Ministério Público Estadual, diretamente pelo gabinete do senhor Procurador-Geral de Justiça, 10 meses de gravações, 10 meses de recebimento de dinheiro ilícito por parte desses envolvidos. De acordo com o delegado Flori, a operação foi necessária pois não iria demorar a se alastrar para outros municípios. Se nós não parássemos aqui, é bem possível que outras pessoas fossem envolvidas, outras autoridades fossem envolvidas num ciclo sem fim. É até um aspecto um pouco triste, mas a boa condução da investigação, a formação da prova, nos obrigou a, talvez precocemente, se é que eu posso falar que 4 prefeitos de 4 cidades da envergadura desta são poucos envolvidos, nos obrigou a paralisar para que a prova não ficasse prejudicada de alguma forma. A frequência de pagamentos era imediatamente anterior ao dia do vencimento da parcela devida à empresa, ou posterior, logo posterior ao pagamento, com o recado claro de que se não houvesse o pagamento, o próximo não sairia. Sempre em dinheiro vivos, notas de 100 e de 50. De acordo com o delegado, os prefeitos presos serão interrogados depois que as respectivas defesas fizerem análise dos autos. Eu conversei com o advogado de todos eles, passei todo o material, todo o teor do inquérito, vídeos, áudios, fotografias, documentos produzidos pelo Escritório de Inteligência, pelos agentes da Polícia Federal. E, em comum acordo, eu cheguei à conclusão de que seria melhor deixá-los estudar o processo, é uma questão de lealdade, para que eles pudessem melhor aconselhar os seus clientes. E, portanto, nós faremos um interrogatório, analisaremos o que foi apreendido, se o número de série bate, das notas, dentre outros elementos, e eu fecho o inquérito e entrego para o senhor Procurador-Geral de Justiça, para que ele, se entender assim for o caso, processá-los perante o foro que lhes é garantido perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Eu não tenho conhecimento que eles tenham direito à sala de Estado-Maior. Na minha visão, eles são presos comuns e assim devem ser tratados. A Polícia Federal apreendeu um montante de R$256 mil, 10 mil em Ji-Paraná, 26 mil em São Francisco do Guaporé e 220 mil em Rolim de Moura.
A corporação estima que as joias apreendidas em Rolim de Moura durante a operação cheguem perto dos 5 milhões, mas o valor ainda será avaliado. Além dos mandados de prisão, foi determinado o afastamento das funções públicas dos envolvidos e o bloqueio de ativo que ultrapassam 1,5 milhão. Os valores que foram passados para os prefeitos montaram cerca de R$500 milhão. Os valores bloqueados montam cerca de 1,5 milhão, que é o que o Judiciário e o Ministério Público entendem que servirá de ressarcimento, como multas, dentre outras custas devidas em caso de condenação. Direto da floresta surge um exemplo para toda a sociedade e também para os nossos políticos. Não é isso, Yuri? Realmente, Jefferson, dois povos indígenas tradicionalmente rivais deixam as diferenças de lado para unir forças contra a Covid-19 e várias outras adversidades, como a falta de renda fixa. Eles criaram a primeira criptomoeda indígena, projeto inédito no país que deve abrir portas para a autonomia das comunidades Suruí e Cinta Larga. Nós viajamos até a terra indígena 7 de setembro para contar essa história. Para o lançamento da criptomoeda teve evento com direito à plateia. A apresentação foi feita pelo idealizador do projeto, Elias Oixabatem, sobrenome usado para batizar o ativo. Aqui vivem dois povos que até então eram rivais, os Paiter Suruí e os Cinta Larga. Os 4.000 indígenas ocupam uma região conhecida como 7 de setembro, entre Mato Grosso e Rondônia. Se aqui os recursos já eram escassos por conta da devastação das florestas, a pandemia dificultou ainda mais a situação. A nossa família mesmo não tem nenhuma renda, então nós passamos um pouco de dificuldade. Mesmo recém-nascida, a criptomoeda Oixabatem, ou apenas OYX, como também é conhecida, já está em circulação. A aposta de povos originários das florestas na tecnologia não é apenas sinônimo de modernidade, traz consigo outros significados ainda mais importantes: emprego, renda mínima e valorização das próprias atividades. Inicialmente serão emitidas 100 milhões de OYX. Cada unidade custa R$10. O comprador se cadastra neste site e por aqui adquire as moedas. A OYX não funciona como investimento de aplicação financeira, tem papel social e vai ajudar a construir, por exemplo, um centro cultural onde serão ensinadas as tradições indígenas. Então a pessoa que estiver investindo na moeda vai estar ajudando vidas indígenas, comunidades indígenas, manter o seu território preservado e manter a cultura e manter os seus artesanatos e sua língua, que é a sua identidade. O ancião de Quimatara aprovou a ideia e disse que assim o conhecimento não será perdido. Enquanto tiver vidas indígenas vivas, nunca a luta vai parar. Vai um cafezinho aí? No próximo bloco saiba por que o café de Rondônia é o primeiro do mundo a receber o selo de indicação geográfica. Rondônia já se acostumou a receber prêmios pela qualidade do café produzido no estado. Agora, a cafeicultura rondoniense está a um passo de receber o selo de indicação geográfica. Isso significa mais facilidade para exportar, mais rendimento ao produtor, entre outros benefícios.
O café que já é destaque nacional, agora passa a ganhar o mundo inteiro. Seja tradicional ou sofisticado, ele está sempre presente em nossa rotina. Vem do campo, é encontrado nas feiras, marca presença em casa e é até utilizado como combustível para mais um dia de trabalho. E o sabor inconfundível. A paixão pelo café é compartilhada por boa parte do mundo. Não poderia ser diferente com os brasileiros. Mas afinal, o que torna um café tão especial a ponto de ser considerado indispensável? Estamos em Cacoal, município inserido dentro da região das Matas de Rondônia. É desse lugar que tem saído o café que está conquistando o globo, o Robusta amazônico. Muitas pessoas tratam o café Robusta como sinônimo de café canéfora. Na verdade, tanto o Robusta quanto o Conilon são variedades botânicas da espécie Coffea canéfora. São cafés diferentes em termos agronômicos, de arquitetura, tamanho de fruto e grãos e principalmente nas suas características sensoriais. A pesquisa, a Embrapa, junto com sua transferência de tecnologia, tem levado justamente esse tipo de conhecimento para a cadeia produtiva. É o envolvimento de vários elos da cadeia do café, da pesquisa, da extensão, dos produtores como um todo mundo unido para buscar melhorias para a qualidade e para a sustentabilidade. Rondônia tem hoje 71 mil hectares de lavouras cafeeiras, área 78% menor que a de quase 20 anos atrás. Há cerca de uma década, eram 318 mil hectares dedicados ao plantio. Mesmo com a diminuição do cultivo, a produção aumentou 400%, de acordo com a Embrapa. A expectativa para este ano foi de uma safra de mais de 2 milhões de sacas de 60 quilos. São 38 por hectare, diferente da média de 8 sacas em 2001. A média de Rondônia hoje são 38 sacas por hectare, mas sabemos que tem muitos produtores que têm um manejo adequado das suas plantas e que atingem, em média, mais de 100 sacas por hectare. Então, esse é um horizonte a ser perseguido pela cafeicultura na Amazônia. Foi o que aconteceu com a propriedade do Juan. Na última safra, colheu 94 sacas por hectare. Aqui em Cacoal, nós ficamos um período sem plantar café e agora, há 3 anos atrás, entramos novamente na cultura. E a nossa propriedade hoje são 58 hectares de café aqui nessa propriedade e trabalhando de forma sustentável, né? Ele entende a importância de trabalhar em aliança com a floresta. Os nossos pais vieram para Rondônia e o lema era desmatar para não entregar, né? E em uma geração já mudou totalmente essa percepção, né? Hoje, na verdade, eu não trabalho com café, eu trabalho com solo, né? Eu tenho que dar vida ao solo, porque o solo com vida, eu consigo ter qualquer coisa ali em cima, qualquer produto, qualquer planta, qualquer benfeitoria em cima dele. Juan também é presidente da Associação dos Cafeicultores da região das Matas de Rondônia, que envolve mais de 10 mil produtores do estado. A região engloba 15 municípios que produzem o chamado café robusta. Depois da qualidade mais do que evidenciada, o grão produzido aqui receberá o selo de indicação geográfica, entregue pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Quem beber desse café nunca mais terá dúvidas de onde ele veio. Nosso produto está no último passo no INPI para poder ser lançado e nós podermos usar o nome Robustas Amazônicos, né? A indicação geográfica é utilizada para determinar a origem de um produto ou de um serviço. Serve ainda para evidenciar alguma característica. No caso de Rondônia, o selo deve valorizar a qualidade do café robusta amazônico que é cultivado apenas por aqui. A IG é uma garantia de que essa qualidade de café não poderá ser plantada em qualquer outro lugar do mundo.
é também o primeiro café da Amazônia tão perto de receber um título como esse. Todo produtor que estiver dentro da IG, ele vai ter um QR Code. Então, quando o consumidor final bater o celular no QR Code, ele vai direto na propriedade do produtor, onde que ele plantou, a área que utilizou, o que utilizou de adubação, de defensivos, e com isso ele consegue ter toda a vida do café ali. Esse café especial representa 60% da produção da região das Matas de Rondônia e é responsável por 80% de toda a produção do estado. O sucesso no exterior é expressivo. Hoje, esse cafeicultor, ele não produz um café como o Espírito Santo produz, a Bahia produz. Ele tem características culturais, características de desenvolvimento em clima e solo e de qualidade muito diferenciadas. Nós temos arábicas e nós temos canéforas. Dentro dos canéforas nós temos o conilon e os robustas, que são os cafés mais comercializados. E dentro dos robustas nós estamos trabalhando agora a questão da qualidade aqui em Rondônia, que são cafés extremamente doces, com acidez, né, com sabores exóticos. E isso que é legal. Imagina você tomar o mesmo produto toda vez. Não, eu quero tomar um café lá de Rondônia, eu quero tomar um café de Minas, ou de São Paulo, ou da Etiópia, ou qualquer outro lugar do mundo. E o nosso café, ele daqui de Rondônia, ele está melhor do que de vários países, e o que é bacana é que o nosso custo de produção é mais baixo do que desses países, né? Então, o nosso engajamento no mundo do café só está começando, mas eu acredito que vai ter um potencial enorme. O governo do estado avalia que a inovação na produção e o selo de indicação só devem aumentar a riqueza já gerada pela cafeicultura rondoniense. Ela já representa, entre os principais produtos agropecuários, em 6,3% do valor bruto da produção do estado, né, que gera em torno de 13 bilhões de reais. São mais de 22 mil produtores no estado de Rondônia. São mais de 30 municípios dos 52 que estão na atividade da cafeicultura aqui no estado. A identificação geográfica vai fazer com que Rondônia conquiste mais mercado nacional, mas principalmente o mercado internacional, que é o foco do governo do estado. Mas até que tudo isso acontecesse, a missão não foi nada fácil. É muita pesquisa, é muito trabalho, nós com a parte de unir os produtores, de passar essa percepção para eles. Com certeza, os robustas amazônicos da região das Matas de Rondônia estão escrevendo um novo capítulo na cafeicultura nacional e do mundo. Novo capítulo guiando o futuro, agora não se pode deixar de lado o que já foi aprendido quando o assunto é manter as florestas vivas. Negar a importância da preservação ambiental é perder dinheiro. Rondônia, há pouco tempo atrás, recebemos uma ligação que alguns países iriam parar de comprar café aqui de Rondônia por essa questão das queimadas, né, e desmatamento está acontecendo, né? Eu acredito no potencial agrícola tecnológico e não de desmatamento. Agora, o que você diria para alguém que nunca tomou café? O que você falaria para essa pessoa experimentar pela primeira vez tomando café de Rondônia? Se prepare para sentir sabores exóticos, sabores novos. Por favor, tome sem açúcar, né? Porque sem açúcar você vai conseguir sentir, né? No seu consciente vai falar sabores de frutas, sabores de flores. Quando você toma com açúcar, ele mapeia, ele manipula essas sensações. Quando você toma sem, você consegue sentir esses aromas. E isso que é bacana, isso que é legal, porque ali vai estar todo o DNA do trabalho de quem fez aquele produto para você. Em 2020 foi um ano que vai demorar para esquecer. 193 mil mortos no Brasil, mais de 1.807.000 mortos no mundo inteiro. Haja lágrimas para chorar tantas perdas. Tristeza que começa a perder espaço também para a esperança de 2021 que promete a cura, a males que vem para o bem. Depois dessa pandemia, quantos desafios maiores seremos capazes de enfrentar saindo vitoriosos? A ciência avança a um ritmo nunca visto.
A informação ganha importância como nunca antes. O conhecimento torna-se ainda mais precioso. Vamos refletir e continuar sonhando. Esta edição termina por aqui. Obrigado pela sua companhia e feliz Ano Novo!